Oi pessoal, tudo bem com vocês? Faz algum tempinho que eu não apareço aqui no meu canal gravando vídeos novos pra vocês, mas a vida tá bem corrida, muitos afazeres aí, muitos trabalhos, eu não tava tendo muito tempo pra gravar, mas eu achei esse assunto muito relevante porque é algo que as pessoas sempre têm dúvida, perguntam, então eu quis gravar um vídeo aqui pra explicar um pouquinho mais sobre isso, porque eu imagino que talvez também seja a sua dúvida. O que um social media precisa estudar pra começar, para trabalhar nas redes sociais? O que o social media precisa estudar? Talvez aí você queira ingressar, nas redes sociais, começar a trabalhar como social media, tá meio perdido, não sabe muito bem o que você precisa estudar. Aparece aí muitas ofertas de cursos, para você começar a sua jornada como social media. E eu comecei a minha jornada social media sem fazer um curso pago, que precisasse pagar para poder fazer. E eu posso te dizer então com propriedade que você também consegue iniciar aí a sua carreira como social media sem precisar fazer um curso propriamente dito, porque tem muito conteúdo na internet, nas redes sociais, inclusive aqui no meu canal tem muitas dicas, muitos conteúdos importantes que você como social media precisa e que se você se dedicar a estudar um pouquinho, você já consegue aí iniciar essa carreira com seus primeiros clientes. Lógico que mais pra frente eu tenho certeza que você vai querer se profissionalizar na área, fazer um curso, mas dá para começar de uma maneira mais simples. Então, vamos aí para os pontos básicos, o que um social media precisa estudar. Bom, a gente precisa entender que o social media, ele é aquele que cuida da gestão das redes sociais, de uma marca, de uma empresa, de uma pessoa. E o que a gente precisa dominar aí? A gente precisa entender que as redes sociais, elas são movidas por uma coisa que é muito importante, que é conteúdo. Então o social media ele precisa dominar a produção desse conteúdo, porque as pessoas elas estão ali nas redes sociais consumindo conteúdo todos os dias, quer seja conteúdos informativos, conteúdos de vendas, conteúdos engraçados, que tragam esse engajamento, mas a gente precisa entender e dominar a produção de conteúdo. Então é algo que você como social media precisa estudar, a produção de conteúdo, como fazer o conteúdo. E aí mora aí a grande chave, o grande segredo para você estudar e entender a sua clientela, aqueles para os quais você vai atender. Você precisa entender de persona, de perfil, as dores, os desejos desse segmento no qual você vai trabalhar. E aí sim começar a elaborar conteúdos que estejam condizentes com aquele perfil, com aquele cliente ali que você está atendendo em potencial. Outra coisa que a gente precisa se atentar é que as redes sociais, elas não estão somente aí no Instagram, Existem vários tipos de redes sociais e aí você, como social media, precisa entender quais são os conteúdos que regem essas redes sociais. Por exemplo, o Instagram. O Instagram são conteúdos aí que estáticos, e também conteúdos de reels em vídeos curtos. O TikTok também funciona assim, com vídeos informativos, vídeos ensinando alguma coisa, um pouquinho mais comprido do que os vídeos do Reels. E o YouTube com os vídeos mais longos, conteúdos mais densos. Então você precisa dominar aí o que cada rede social precisa ter para atrair o público-alvo daquele seu cliente. Então você precisa dominar aí os conteúdos, entender um pouquinho como cada plataforma funciona, para aí sim você poder trabalhar e executar aí com primazia, o seu trabalho. Uma coisa muito importante na criação de conteúdo que um social media precisa dominar, gente, isso não é uma coisa, não é brincadeira pra gente falar, porque a gente encontra muito ainda problemas nesse sentido, são os erros de português, erros gramaticais. Então o social media precisa dominar a língua portuguesa. Você precisa se comunicar com a sua audiência na produção de textos, na produção de vídeos, como você vai se expressar, qual vai ser a maneira que você vai comunicar as informações ali para a sua clientela, para os seus clientes. Então você precisa dominar o português, gente.
não tem mais opção, né, para escrever errado, palavras, né, com conjugação errada, escrever de forma errada, então sempre tem que estar muito atento, inclusive quando você vai produzir conteúdos de posts, né, onde você vai descrever alguma coisa, escrever algum conteúdo ali, precisa estar muito atento, né, a tudo que está escrito ali, revisado, para estar muito bem escrito, para que isso também não seja motivo aí de você passar vergonha, né? Então você precisa dominar a língua portuguesa, não dá para usar jargão, não dá para ficar falando gírias, né? Você precisa escrever e comunicar de uma maneira clara. Você precisa estudar como os usuários se comportam dentro de cada plataforma que você vai atender aí do seu cliente, né? Por quê? Porque os usuários se comportam de maneiras diferentes em cada plataforma. Quem tá aqui no YouTube, ele já sabe que os conteúdos que estão aqui são conteúdos mais longos. E a pessoa está disposta a parar e ficar sentada ali assistindo um vídeo mais comprido. Vídeos de 1 hora até podem performar bem aqui no YouTube, porque as pessoas já sabem que os vídeos que são colocados aqui são vídeos com conteúdos mais extensos e a pessoa vai se dedicar a assistir aquele vídeo até o final. Agora, lá no Instagram, por exemplo, que são vídeos de 1 minuto e meio, né? As pessoas, elas não têm tempo para ficar assistindo vídeos muito longos, elas nem querem assistir vídeos muito longos. Então, você precisa entender aí o seu público. Ali no Instagram são vídeos mais curtos. Lá no TikTok são vídeos um pouquinho mais compridos, mas tem que ser vídeo dinâmico, com transições dinâmicas, né? Com algo que prenda a atenção da tua audiência. Então você precisa dominar isso. Se você for fazer alguma coisa no LinkedIn, por exemplo, cuidar de algum cliente lá do LinkedIn, o perfil profissional desse seu cliente, você precisa entender como você vai trabalhar lá para atrair as pessoas certas para esse perfil. Então você precisa entender como os usuários se comportam nas plataformas e você precisa estudar a respeito disso. Inclusive, o próprio site da Meta, né, você aprende um pouco sobre isso, sobre criação de conteúdo. Se você entrar lá, você já consegue estudar alguns conteúdos ali que são específicos para você que é criador de conteúdo, como você se comunicar com aquelas pessoas que estão ali, os usuários do Facebook, do Instagram. Então é muito importante você estar atento a isso também, porque se você dominar esse tipo de coisa, com certeza os seus clientes, eles vão olhar para você, eles vão ver que você é uma pessoa que tem autoridade naquilo que você está falando. Bem, as coisas básicas que o social media precisa dominar, né? Eu creio que você aí já deve saber, né? Isso é muito, muito simples, né? Como utilizar ali, como produzir um vídeo dentro do Reels, como editar, né, um vídeo legal, como produzir um conteúdo estático legal, né, utilizando aí as ferramentas, o Canva, enfim, Photoshop, esses aplicativos aí que te auxiliam na produção, né, desses conteúdos. Imagino que isso você saiba já, porque como social media você precisa produzir conteúdos nessas plataformas aí, nesses aplicativos, então você precisa dominar também a produção disso. Se você não sabe, você precisa estudar como produzir Reels, como fazer transições, como gravar vídeos, como produzir conteúdos atrativos de foto, de imagem, né? Então isso também você precisa dominar. Bom, e por último, um conteúdo que eu creio que seja muito importante o social media dominar, o social media conhecer, é a respeito do funil de conteúdos, né? O funil de vendas do Instagram, como que funciona isso, né? Os clientes que estão lá no topo do funil, os clientes que estão no fundo do funil, esses são conteúdos de marketing que a gente precisa dominar, que a gente precisa entender para a gente também vender para o nosso cliente no Instagram, né? Porque eu creio que não só engajamento eles querem, mas eles também querem vender os seus produtos, os seus serviços ali. Então a gente precisa entender desse marketing digital, como que ele funciona. Eu mesma fiz uns cursos pela MLabs, eu recomendo aqui os cursos da MLabs gratuitos que falam sobre marketing digital, sobre funil de conteúdo, sobre funil de vendas, muito bacana. São conteúdos gratuitos que você pode estudar, né? Então já fica aí essa dica para você, os cursos da MLabs que são gratuitos. E não esqueça então de estudar, porque eu tenho certeza que ali você já vai começar a entender um pouquinho mais e conseguir elaborar aí uma estratégia, né, de conteúdos para o perfil do seu cliente. Conteúdos de topo, de meio, de fundo de funil, conteúdos que convertem, conteúdos informativos, conteúdos de consciência, que gerem consciência, que tragam a prova social, enfim. Lá você consegue entender como esses conteúdos funcionam
e isso faz muita diferença para você que está começando como social media. Bom, gente, então quero encerrar o vídeo de hoje dizendo que todos os equipamentos que nós utilizamos aqui no canal, a gente tem aqui na descrição do vídeo os links para você dar uma olhadinha se você tiver interesse. Não se esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui nesse canal e acompanhar aqui, porque tem muito conteúdo relevante para você aqui que é produtor de conteúdo, para você que é social media. Já vai trazer aí uma grande oportunidade para você aprender um pouquinho mais sobre essa profissão. Um abraço, então, te espero na próxima.